Minas Urgente. Oferecimento. Novo amaciante Tufi concentrado com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. O Minas Urgente está começando e você vai ver, não pode descuidar da dengue. Número de casos da doença e mortes provocadas pelo mosquito são atualizados na região. Força-tarefa. Helicóptero reforça combate ao tráfico de drogas durante operação policial. Motor envenenado. Motorista sai correndo depois de encontrar cobra dentro do carro. Olha a bicha aí, ó. Presentão de segunda-feira, os meninos. Você tá doido? Eu meti a mão ali, quase que me pega. Ainda existia esperança. Corpo de pescador desaparecido é encontrado no Rio Grande. Advogado do povo, vamos falar dos seus direitos e responder às suas dúvidas com especialista, ao vivo no estúdio. Não saia daí, o Minas Urgente desta terça-feira, 12 de setembro, começa agora. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você. Desejando a todos uma ótima terça-feira, semaninha ainda no começo, muita água para passar debaixo dessa ponte. Então vem comigo porque eu sempre falo, jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas. O programa da Hora do Almoço faz questão da sua participação. Band Zap está liberado. Você vai comentar os assuntos de hoje comigo, vai participar do quadro Advogado do Povo e pode mandar as suas denúncias também, tá certo? Quer assistir pelo YouTube da Band Triângulo? É muito fácil. Entre lá no nosso canal, pelo seu celular, você acompanha aonde estiver. Tá saindo para um compromisso? Leva a gente junto com você no seu smartphone, tá bom? E também nas redes sociais tem Band Triângulo, @Band Triângulo, no Facebook e no Instagram, sempre com notícia atualizada para você. As minhas redes sociais também à sua disposição, @Bagnet. Segue lá, tá certo? A gente fica muito feliz com a sua companhia. Reforçando, então, hoje é dia de falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Tá vendo o Band Zap na tela? Você manda a sua pergunta, manda o nome, a cidade que você está assistindo, o bairro, fique à vontade, a gente faz questão de cumprimentá-lo, faz questão da sua companhia, a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Tudo bem? Vamos começar o programa de hoje falando de um acidente grave entre um bitrem e um carro. Hoje pela manhã, há poucos instantes, interditou parte do trecho da BR-365. O Érico Gabriel está ao vivo com a gente e tem as informações desse acidente. Muito boa tarde para você, Érico. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para quem nos acompanha. Verdadeiramente uma tragédia que aconteceu no município de Gurinhatã, na BR-365, quilômetro 780, sentido São Simão, né? Sentido Goiás. O que aconteceu? Um bitrem carregado com areia, uma das partes dele se desprendeu e atingiu um veículo, um carro com 5 pessoas. Esse carro é um carro oficial do governo do estado, da Secretaria de Educação. No momento do impacto, uma pessoa, uma professora, morreu no local, outra pessoa sofreu traumatismo craniano. O SAMU foi chamado, todas as forças de segurança, foi necessário o corpo de bombeiros usar o helicóptero para resgatar uma das pessoas, essa que estava em estado mais grave. Outras 3 pessoas foram encaminhadas para o Hospital São José, em Ituiutaba. Elas estão conscientes, orientadas, até o momento sem risco de morte. O que a gente torce para que elas fiquem bem. Mas um acidente, uma fatalidade, uma carreta se desprender assim do bitrem é uma fatalidade muito grande ou falta de atenção. No caso agora, a Polícia Civil vai investigar para saber o porquê, né? Esse é o grande questionamento, o porquê que esse bitrem se desprendeu. Foi falta de manutenção, falha mecânica, falha do equipamento, o que aconteceu? O caso é que precisamos saber de fato, a morte dessa mulher, dessa professora, não pode ficar em vão. Um dos sentidos da BR-365 ainda está bloqueado, ainda estão tirando, né, o que sobrou, né, do carro e da carreta da pista. O outro lado, que é sentido Uberlândia, está andando normalmente, viu, Bagnetti? Atenção aí nas rodovias, o pessoal tem que tomar muito cuidado, que esse trecho vai estar muito devagar ou parado.
Obrigado, Érico. A gente está vendo as imagens aí. Fica a recomendação, então, do Érico Gabriel. Parte da pista segue interditada. Você aí que tem previsão de passar por essa região logo mais, então é bom esperar um pouco ou redobrar a atenção, né, se possível, se tiver um caminho alternativo, né, para evitar o tumulto. Esse é um trabalho que vai se estender. A gente está vendo um bitrem, né, uma grande carreta aí, e isso vai demandar guincho, enfim, toda uma operação para poder liberar a pista. Agora, isso nada mais é do que a realidade das nossas rodovias, que a gente está cansado, essa é a palavra, cansado de mostrar diariamente aqui, tá? A quantidade de acidentes, a quantidade de feridos e mortes nas nossas rodovias. Fica o nosso sentimento e o nosso abraço a essa família, então, que perdeu um ente querido. Mudando de assunto, vamos falar de saúde, porque a dengue não tá de brincadeira, tá certo? As autoridades de saúde estão em alerta e a gente muito mais. Os números foram atualizados e o sinal amarelo já passou para o sinal vermelho. Deixa eu chamar o Carlos Vilela, é ele que está ao vivo com a gente e traz as informações atualizadas da dengue na nossa região. Boa tarde para você, Vilela. Então, você está vendo, ela está meio inconstante, transmissão ao vivo pela internet. Vou atualizar aqui o sinal do Carlos Vilela, trazendo para a gente, então, números atualizados da dengue na nossa região, divulgados de ontem para hoje pela Secretaria Estadual de Saúde. Esses números são aí, então, atualizados com uma certa frequência. Agora, é importante lembrar que, recentemente, aqui na nossa região, depois de um longo período de estiagem, tivemos chuvas constantes, chuvas passageiras, rápidas, mais intensas, né? Inclusive trazendo estragos para algumas cidades, você acompanhou no jornalismo da Band Triângulo. Tá? Agora, um fator que vem após as chuvas é justamente isso, os focos do mosquito da dengue que estavam ali, né, esturricando no calor, né, com a chuva, aí eles eclodem e vem o mosquitinho para fazer esse estrago todo, tá certo? Inclusive com suspeita aí de mortes por agravamento em função da dengue aqui na nossa região. Daqui a pouco, Carlos Vilela chega ao vivo atualizando para você todos os detalhes aí da dengue na nossa região. Tem um caso que está sendo investigado aqui pelas autoridades de saúde, a morte de um jovem esse final de semana, supostamente aí então provocado por um caso de dengue hemorrágico. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes para você ao vivo com o Carlos Vilela, tá certo? Lembrando que toda terça-feira é dia do nosso quadro Advogado do Povo, para a gente falar dos seus direitos. O BandZap já está liberado para você mandar as perguntas. O Dr. Leônidas Souza já está conosco aqui nos nossos estúdios para falar dos seus direitos, tá bom? Mais um incêndio em Uberlândia, dessa vez um galpão comercial ali, ó, Rua Francisco Vieira Paiva, bairro Roosevelt. Pegou fogo e a gente está vendo o tamanho do estrago. O Corpo de Bombeiro esteve no local, estava completamente fechado, uma grande quantidade de fumaça, tá certo? Difícil até de identificar o foco desse incêndio, né? A princípio apenas um móvel no local, uma cama, onde pode ter sido aí o estupim do fogo, tá? O forro do teto PVC derreteu e as chamas também causaram danos elétricos e hidráulicos no interior dessa loja. O incêndio não chegou a comprometer a estrutura do imóvel, mas, segundo a vizinhança, há indícios que o fogo possa ser criminoso. A polícia também já entrou no caso, foi chamada, né, para tentar identificar o que aconteceu. Devido à quantidade de chamas, um cabo de baixa tensão foi localizado em frente à loja, tá? Ele teria se rompido, foi preciso, inclusive, o apoio da CEMIG para fazer os reparos. A gente está vendo aí, então, o tamanho do estrago, né? É um mistério para o que, de fato, realmente aconteceu, né? E a gente tem mostrado com uma certa frequência, né, incêndios, não só nas casas, incêndios residenciais, mas também em estabelecimentos comerciais. Tá certo? Então a gente precisa até fazer um apanhado junto ao Corpo de Bombeiros para tentar entender como é que anda essa fiscalização, esse alvará, o laudo aí, para que as empresas possam funcionar, né, de acordo com todas as medidas de segurança para se evitar situações como essa, tá? Então isso é importante a gente ressaltar. Você está vendo as imagens do local, né? E a gente fica muito preocupado com isso.
menos mal danos materiais. Vamos falar então da dengue, atualizando os números aí divulgados de ontem para hoje pela Secretaria Estadual de Saúde, que sempre chamam a atenção, né, Carlos Vilela? Boa tarde para você agora sim, amigo. Agora sim, boa tarde, Bagnete, boa tarde para você ligado no Meus Gente. Então, você tinha dito que a dengue não está de brincadeira, mas alguém está de brincadeira, porque não se pode perder um round e ganhar outro round, perder um round e ganhar um round do mosquito Aedes aegypti, né? Tá faltando mais empenho de todos, né, para vencer essa luta, né? É o que mostra essa última pesquisa, esse último boletim que foi divulgado ontem mesmo pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que confirma, inclusive, olha só, 26.683 casos suspeitos de dengue aqui em Uberlândia. É muita gente que está aí com esses casos suspeitos de dengue, que está passando aí por aqueles sintomas que são bem característicos com a dengue, né? Pelo menos, graças a Deus, o número de mortes por conta da dengue aqui em Uberlândia está lá paradinho naqueles 13 aquelas 13 mortes que foram em decorrência da dengue aqui em Uberlândia. Em Uberaba, os casos também já são alarmantes, já somam 15.604, com 16 mortes registradas. Aliás, uma morte a mais do que a que foi divulgada no último boletim da Secretaria de Estado. Em Patos de Minas, já são 7.360 casos suspeitos. Permanece também 8 o número de mortes causadas pela dengue. Indo para o Pontal do Triângulo, Ituiutaba, aí, com 5 mortes já registradas em decorrência da dengue. E hoje já são registrados 4.715 casos prováveis de dengue em Ituiutaba, ou seja, números que avançam nesta época do ano. Como você disse, as chuvas estão só começando, né? Esses dados são da Secretaria de Estado de Saúde, são dados atuais, mas são dados para uma recomendação que não é atual, é antiga. Botar esse mosquito para fora de onde as pesquisas mostraram, Bagnete, que ele está em maior percentual das pesquisas, dentro das residências, dentro dos imóveis. Ou seja, enquanto o Aedes não for para fora, esses números capazes que não vão abaixar tão cedo, viu? É uma liçãozinha de casa que todo mundo conhece de cor e salteado, viu, Carlos Vilela? Mas precisa colocar em prática. Daqui a pouco o Vilela volta ao vivo com a gente aqui, então, fazendo esse giro pela região, né? E a gente conferindo aí a quantidade de casos de dengue, que sempre é uma preocupação. Tá, o Vilela foi muito feliz em falar, as chuvas só começaram, deram só o ar da graça. E a hora que a coisa vier, a gente tem que estar preparado, quintal limpinho, nada de jogar lixo na rua, né? Muito menos. Né? Cada um tem que fazer a sua parte. A gente viu aí recentemente vários municípios da região investindo nos mutirões de limpeza, tá? Mas não basta só o poder público ir lá e retirar o lixo acumulado. A gente tem que fazer a nossa parte, tá? Quem sente na pele é a gente, quem vai parar no postinho de saúde é a gente. E quem já teve uma dengue sabe que é uma miséria essa doença, viu? Esse final de semana, uma família aqui em Uberlândia passou por um momento de grande tristeza, tá certo? Amigos e familiares, justamente em função da dengue. Acredita-se que um jovem aí então aqui na cidade de Uberlândia tenha perdido a vida em função de um caso de dengue hemorrágica. A família alega que a causa da morte foi dengue hemorrágica. Tá? Claro, as autoridades de saúde estão investigando, aguardam aí então a comprovação de exames, não é oficial, mas todos os indícios, toda a situação que a família viveu, né, o tratamento, o diagnóstico inicial, levam a crer que se trata de um caso de dengue hemorrágica. Ainda não confirmado, aguardando aí então as comprovações laboratoriais, tá certo? Entre o certo e o errado, né, fica o nosso medo, o nosso temor e o sentimento a essa família aí então que perdeu mais um parente, que perdeu um ente querido. Olha só, Câmara Municipal de Uberlândia, né, tá em pleno trabalho, mas hoje por conta de um imprevisto, a sessão esperada e projetos importantes aguardando para serem analisados e votados não foram adiante. Nenhum dos 10 projetos previstos para hoje foram discutidos, né, e votado. Deixa eu chamar Flávio Souza, estreando aqui no jornalismo da Band Triângulo, trazendo informações da Câmara Municipal de Uberlândia. Flávio, boa tarde para você, seja bem-vindo, companheiro.
Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para você ligado na tela da Band. Exatamente, estavam pautados 10 projetos de lei para a 5ª sessão ordinária de hoje da Câmara Municipal de Uberlândia. No entanto, a tia de um dos vereadores, o Abatênio Marques, a tia Cotinha, acabou falecendo nesta madrugada e o parlamentar teve de ir a Ituiutaba, onde ela mora, para participar do velório e se despedir da familiar. Estavam previstos esses 10 projetos de lei e essa reunião foi transferida para amanhã na Câmara Municipal de Uberlândia. Isso porque esses projetos são importantes, como você mesmo disse, e eles serão discutidos em completo amanhã na Câmara Municipal de Uberlândia. Dentre esses projetos estão o projeto de lei que cria o protocolo não se cale. O que é o protocolo não se cale? É um protocolo que vale para estabelecimentos públicos e privados aqui de Uberlândia para as mulheres que estão sofrendo violência durante um consumo de uma bebida num bar ou então em outros lugares qualquer. Por quê? Essas pessoas às vezes têm dificuldade de denunciar a agressão dentro de um estabelecimento público ou privado, então cria-se esse protocolo para que essas empresas e também os ambientes públicos saibam como atender as mulheres que estão sofrendo violência doméstica, ou melhor, violência de gênero nesses estabelecimentos. Só que essa proposta já foi aprovada pela Câmara e hoje iria se discutir o veto do prefeito Odelmo Leão, que vetou integralmente esse projeto de lei, que é de autoria da vereadora Cláudia Guerra, do PDT. Portanto, foi criada uma comissão especial que vai analisar esse veto e um dos membros dessa comissão era justamente o Abatênio Marques, que estava participando desta comissão especial para avaliar o veto. E aí ele teve de se ausentar por uma questão de luto e não vai poder participar. Também fazem parte dessa comissão especial, Bagnete, o vereador Jair Ferraz, do PSDB, e também a vereadora Thaís Andrade. Eles terão 10 dias para avaliar esse projeto de lei e aí sim ver se vão ou não manter o veto do prefeito Odelmo Leão. Assim como as demais matérias, todas serão discutidas na sessão ordinária de amanhã. Volto com você, Bagnete. Obrigado, Flávio Souza, pelas informações, estreando aqui no time de jornalistas da Band Triângulo. Muito sucesso para você. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com você aí, então. Uma grande expectativa aí nos projetos que seriam apreciados, votados hoje na Câmara Municipal de Uberlândia, principalmente falando dessas questões da violência contra a mulher, né? Lamentavelmente, o vereador Abatênio aí teve uma perda na família. Fica aqui o nosso abraço, o nosso sentimento à família do vereador Abatênio, né? E aí, então, lógico, um motivo mais do que óbvio, a sessão, então, foi adiada. A gente segue acompanhando esses projetos, a gente tem visto aí com uma certa frequência a preocupação dos vereadores em estar atento, né, a essa questão da violência contra a mulher. Muitos projetos não vão além, né, até porque precisa se analisar a constitucionalidade do projeto. Às vezes, estão querendo legislar sobre questões que aí talvez caberiam ao Estado, à União. Enfim, é importante a gente ficar atento, todo esforço nesse sentido é sempre muito bem-vindo. Olha só, em previsão do tempo para os próximos dias, direto de Araxá, ao vivo, com o César Campos. Boa tarde para você, César. Ei, Bagnete, sentindo muito calor por aí também, porque aqui em Araxá, olha, hoje eu liguei minha luz, procurei uma sombrinha, porque tá difícil, nesse momento 26 graus e a gente tem previsão de muito calor para a nossa região, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste, já nos próximos dias, até o final de semana. A semana não deve passar aí sem chegar aí na casa de 30, 35 graus para todas as cidades da nossa região. Isso em função de uma massa de ar quente que está passando aqui pelo sudeste. Você vê, isso dificulta a formação de nuvens. Nesse momento, olha aqui, ó, muito poucas nuvens no céu, essa temperatura muito alta. Como eu falei neste momento agora em Araxá, 26 graus, a máxima hoje deve chegar a 31, pela manhã a gente amanheceu já com 18 graus. Em Uberlândia amanheceu hoje com 19 graus, deve chegar agora à tarde a 32 graus. Em Uberaba, mínima de 18, máxima de 34 graus hoje. E Ituiutaba pode chegar hoje a 35 graus, lembrando que essa deve ser uma média de 31 a 35 graus para todas as cidades da região. Quer piorar um pouquinho a situação, Bagnete? A umidade relativa do ar em toda a nossa região
está muito baixa. A gente que fala muito, né, Bagnetti? Falando aqui ao vivo, você também, aí a gente sente logo, tem que estar com uma garrafinha d'água bem por perto, porque a umidade realmente está muito baixa. Ela está hoje na nossa região variando entre 20% e 30%, ideal acima de 60%. Então, o pessoal tomar muito cuidado, hidratar, essa é a principal orientação da Defesa Civil. Hidrate-se muito bem, evite exercício físico no período de 10 da manhã até às 5 horas da tarde. E se você puder, né, Bagnetti, o umidificador pode ajudar bastante aí nessa situação. Eu volto com você. Tem que cuidar da saúde, viu, César? Aproveitando aí que a chapa está quente, situação terrível no Alto Paranaíba, onde 7 pessoas foram resgatadas de trabalho análogo à escravidão. Isso em Rio Paranaíba. Em que circunstâncias que essas pessoas foram encontradas, César? Terríveis, circunstâncias terríveis. Na verdade, foram 97 pessoas que foram resgatadas de trabalho. Entre elas estão homens, mulheres, adolescentes e até uma grávida. Eles faziam manualmente a atividade de beneficiamento do alho. Segundo a procuradora do trabalho que atuou na operação de resgate, Bagnetti, quando os fiscais chegaram ao local, eles encontraram os trabalhadores sem qualquer equipamento de proteção individual. Os trabalhadores relataram também que eles almoçavam no tempo de 20, 30 minutos e não tinham registro no contrato de trabalho em carteira. Eles faziam a refeição assentados em caixas nos próprios locais de trabalho. O resgate foi concluído com pagamento de verbas rescisórias e indenizações por dano moral individual. Cidades de origem, a maioria era de fora, grande parte deles tinha vindo do Maranhão e de alguns outros estados, os restantes aqui de municípios mineiros mesmo. Para regularizar a situação contratual dos trabalhadores, os empregadores pagaram um total de R$391 mil. Isso de verbas indenizatórias e as verbas de danos morais, como eu tinha falado anteriormente. Além de Minas Gerais, as ações foram realizadas em 26 estados e tiveram como resultado o resgate de 532 pessoas submetidas ao trabalho análogo ao escravo. Neste ano, só neste ano, Bagnetti, o número de resgatados no Brasil já passou de 2 mil. Eu volto com você, até daqui a pouco. É inadmissível, César, nos dias de hoje a gente se deparar com um trabalhador sendo tratado dessa forma, né? E infelizmente no agro isso é muito comum. O agro, que é um dos maiores orgulhos dos brasileiros, né? É o que movimenta a economia desse país, é um dos braços fortes da economia brasileira e a gente se depara com situações como essas, absurdas, uma quantidade tremenda. Você viu a quantidade, mais de 2 mil casos esse ano em Minas Gerais, tá? Isso que o Ministério do Trabalho, isso que fica sabendo, fiscalização tem conhecimento. E o que não se sabe, o que é velado, né? A pessoa precisa trabalhar, mas não pode se sujeitar a uma situação como essa. Lamentável, uma vergonha para o agro, tá? Uma situação como essa. Repito, o braço forte da economia brasileira ainda tolera situações como essa. Não vamos generalizar, mas quem faz uma coisa como esse tem um lugar reservado no inferno, pode ter certeza. Falando em direitos, o Código de Defesa do Consumidor completa 33 anos de existência, né? E claro, quanto ele é eficaz em defender os nossos direitos na hora das relações comerciais. Quando você vai no supermercado, é uma relação comercial, você vai na loja, você presta um serviço, vai arrumar o seu carro, por isso da importância desse código e saber o quanto ele está sendo respeitado. Olha só. O Código de Defesa do Consumidor completa em setembro 33 anos. Será que quem precisa dele o conhece? Um pouco. Já precisou de usar ele em alguma ocasião? Já precisei. Eu sei que existe. Não conheço, não. A senhora conhece o Código de Defesa do Consumidor? Mais ou menos. Mesmo não sabendo perfeitamente o que é o Código de Defesa do Consumidor, é importante saber que pode contar com ele. Muito importante mesmo. Eu acho que tem que, valorizar o consumidor. Muito bom saber que tem alguém que zela por nós, consumidores. Tem tão poucas coisas que nos amparam, né? O Código de Defesa do Consumidor é muito importante. Nesses 33 anos, a relação de consumo tem mudado. Isso porque o consumidor conhece mais as leis e o empresário procura cumpri-las.
Assim, fica bom para ambos lados. E de acordo com que a tecnologia vai influenciando na forma de compra e venda, o código também se atualiza. É com certeza uma das normas mais evoluídas de defesa do consumidor do mundo. Isso é importante que todos saibam disso. E nesses 33 anos não há dúvida de que houve uma evolução, seja na proteção de defesa do consumidor, mas também por parte dos fornecedores que vão compreendendo a necessidade do melhor atendimento, de respeitar as normas e os direitos relativos aos consumidores. O código representa mais do que a defesa do consumidor em situação de vulnerabilidade. Ele pode ser usado de forma preventiva, para que a pessoa não passe por uma situação em que possa ter prejuízo. Ele traz dignidade. Quem ler o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele já dá um grande passo, porque ele vai entender os seus direitos básicos. E direitos básicos eu quero dizer dignidade na relação, e entrar na loja e poder comprar com dignidade, saber o que está fazendo. Quando se pensa na defesa do consumidor, o PROCON faz um papel muito importante. Em 2022 foram quase 19 mil atendimentos. Esse ano, a expectativa é que esse número aumente. De janeiro a julho foram quase 14 mil. E a quantidade aumenta pela referência que traz o Código de Defesa do Consumidor e a prestação de serviço do PROCON. A gente percebe que pessoas vão buscando o PROCON por quê? Porque já enxerga no PROCON o grande guardião do consumidor. Isso que é o importante. E nós vamos continuar trabalhando aqui na busca de cada vez atender mais, atender melhor esse consumidor e dar a resolutividade no ponto zero, que é no ponto de atendimento. Em chegar aqui e tentar cada vez mais sair com o problema resolvido. Culturalmente, né, o brasileiro aí então, ele sabe, aprendeu a valorizar o que são produtos de qualidade, o que são serviços de qualidade. E quando ele não é tratado, não é atendido, né, da forma que tem que ser, aí ele recorre às nossas autoridades, ele põe em xeque o seu direito do consumidor, que ano a ano tem sido respeitado, tá certo? Então, olha só, daqui a pouquinho a gente está recebendo o nosso advogado do povo para justamente falar dos seus direitos, tá? Agora, quando a gente fala de qualidade, eu quero falar para você, ó, o que está aqui na minha mão do TUF, a Start trouxe para você o novo amaciante TUF concentrado com óleos essenciais. Como é gostoso, né? Você vestir aquela roupa com um cheirinho bom, sentir aquele cheiro de roupa limpa, bem cuidada, uma das melhores sensações que a gente tem no dia, né? Pois é, o novo TUF concentrado foi além. Aqui dentro tem 10 vezes mais perfumes que os amaciantes comuns. Gente, é cheiroso demais. Agora suas roupas vão ficar com um cheirão de roupa limpa. Quer ver só? Sabe que o novo TUF concentrado bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Com florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta TUF, depois você me conta. Novo TUF concentrado com 10 vezes mais perfume. E é um cheirão mesmo, hein? Só faltou subir as florzinhas que você viu lá, né? Então experimente o novo TUF concentrado e leve mais perfume para sua vida, para sua casa. A qualidade é Start. E na Start a gente confia. Olha, toda terça-feira, deixa o meu TUF aqui, é dia da gente falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. E para nos ajudar nessa missão tão nobre, doutor Leandro Souza, gentilmente nos atendendo mais uma vez, mais uma terça-feira. Doutor, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Bagnete, mais uma vez. Boa tarde a você que nos acompanha aqui no Minas Urgente agora. E olha só, falávamos de direito do consumidor, né, doutor? Tem uma pergunta aqui da Jennifer, lá de Uberaba, acredito que se enquadra no direito do consumidor. Ela conta que fez um título de capitalização no banco dela. PIC do meu banco. Só que na hora que eu adquiri, o atendente falou que eu poderia resgatar sem descontar nada após um ano, né, no caso, se eu precisasse daquele investimento. Só que estive no banco para fazer o resgate e disseram que eu não conseguiria tirar o valor sem perder nada somente depois de 60 parcelas, que é muito mais que um ano. O que ela deve fazer para resgatar o dinheiro dela sem ter prejuízo? Já pagou mais de 20 parcelas.
A resposta direta é levar o caso para a justiça, mas você pode também buscar a intermediação do PROCON. Então, até fazendo uma ponte, uma ressalva, o Código de Defesa do Consumidor, ele está lastreado em 3 pilares, no direito material, hipossuficiência e vulnerabilidade, ou seja, o consumidor muitas vezes é enganado, ele tem um contrato de adesão, o qual ele já vem pronto com diversas cláusulas, letras diminutas, e ninguém na prática vai ler o contrato ao assinar, contratar qualquer tipo de serviço. Então, isso coloca o critério da vulnerabilidade. Então, nesse sentido, qual é a razão de ser, qual que é o modelo do Código de Defesa do Consumidor? É que ele tem em seus dispositivos a chamada inversão do ônus da prova. Isso é muito importante, isso é muito avançado. Por quê? Num caso como esse, ao levar para a justiça, a alegação do consumidor, ou seja, toda a narrativa fática em razão deste evento, vai colocar o fornecedor o dever de provar em sentido contrário. Exemplo, você disse que contratou um plano de capitalização e que no prazo de 12 meses poderia rescindir sem qualquer ônus. Levando isso ao Poder Judiciário, quem terá que provar o contrário será o fornecedor. Então, olha que avanço, isso não acontece no direito comum. Então, você tem que levar o caso para a justiça, buscar de alguma maneira comprovar isso, até para poder se resguardar, instruir o processo e buscar o recebimento daquilo que é de direito. Doutor, muito bem. Claudinei está nos acompanhando. Ele conta que a conta d'água dele veio em R$ 518, 3 pessoas na casa. Né? Foi ao departamento de água, isso em Uberaba, e aí, convictos, ele fala o seguinte, convictos, o departamento de água estava convicto que estava lesando o nosso amigo Claudinei, deu um desconto de R$ 100 na conta e dividiram a conta. Agora o valor é absurdo, Claudinei está me mandando aqui a foto da nova conta, que acabou de chegar, que deu menos de R$ 180. Como proceder numa situação como essa, doutor? É um procedimento também que você vai ter que se socorrer ao Poder Judiciário. Como que é feito isso? Como que é a análise? A análise é muito simples. Basta você juntar, municiar-se de todas as contas nos últimos 12 meses para que tenha-se uma média ponderada. Então, se você paga R$ 70, R$ 100 por mês, não justifica de maneira repentina, a conta dá um salto para R$ 500, salvo se houver algum vazamento. Então, primeiro, verificar este evento, se tem um vazamento interno, coisa do tipo. Se não houver, se tem alguma coisa externa, aí a responsabilidade será do fornecedor de água. Tá certo. Claudinei agradecendo a resposta. O doutor Leandro da Souza continua conosco ao longo do programa. Na sequência, a gente fala mais dos seus direitos. Combinado, doutor? Combinado. E você pode mandar as suas perguntas, suas dúvidas pelo nosso Band Zap. Eu vou fazer um intervalo rapidinho aqui. Na sequência, vamos falar sobre aquele afogamento no Rio Grande. Lamentavelmente, o desfecho foi o que ninguém esperava. Eu volto já. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Unidas, especialista em portas e portões de enrolar automáticos residenciais, comerciais e industriais. A Unidas fabrica também portas para postos de gasolina, galpões, lojas de rua e shopping, Viviane. Isso mesmo, e aproveitando a tendência, estamos com ótimo preço nos portões de enrolar residenciais. Unidas, atendendo toda a região. Vem pra cá. Vai pegar a estrada? Venha para a Fialto Peças e Serviços e faça uma revisão, manutenção no seu carro ou picape. Suspensão, freio, direção, ar-condicionado, alinhamento e balanceamento e muito mais. E também tem oferta, não é isso, Biane? Tem sim, preços especiais em todos os serviços. Fialto Multimarcas. Vem pra cá.
Roma Mall, centro comercial com banco, supermercado, farmácia, confeitaria, praça de alimentação, choperia, barbearia, drive-thru, estacionamento gratuito e muito mais. Roma Mall, ao lado da BCZ, com uma nova experiência em gastronomia, compras e lazer. Vem pra cá! Minas de volta para te falar que depois de muito trabalho de buscas, o Corpo de Bombeiros de Frutal e Iturama encontraram o corpo daquele pescador que caiu no Rio Grande no último final de semana e desapareceu. Quem tem as informações desse resgate é o Érico Gabriel. Olha, Bagnetti, a equipe de Frutal esteve empenhada aí todos esses dias, com apoio também do Corpo de Bombeiros de Iturama, para achar o corpo desse pescador, né? Ele trabalhava na região como guia dos 4 pescadores ali na região do Rio Grande. Só relembrando, né, o que aconteceu, os 4 pescadores estavam em uma espécie de balsa pescando no Rio Grande quando esse equipamento se desprendeu da matriz, né, de onde que ficava preso. Aí o guia, né, foi lá tentar resgatar eles e voltar a amarrar isso no local. Porém, ele afundou, ele não conseguiu. E a embarcação foi para o rio, essas pessoas ficaram ilhadas cerca de 150 metros da margem. Sorte que alguém passou, conseguiu acionar a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, para fazer esse trabalho. Trabalharam aí Corpo de Bombeiros de Frutal e também o pessoal da Polícia Ambiental de São Paulo. Como faz divisa Minas-São Paulo, teve a ajuda aí dos militares de São Paulo também. Foi necessário também a ajuda dos pescadores para indicar para os bombeiros onde ele teria desaparecido. Dessa forma, isso ajudou bastante os militares do Corpo de Bombeiros, que encontraram, lógico, a família sempre tem esperança, né, de encontrar a pessoa com vida, mas infelizmente não foi esse caso. Pelo menos conforta a família aí para fazer um funeral, um enterro digno para ele, viu, Bagnetti? Obrigado, Érico. É isso que a gente deseja à família, né? Que possam ser confortados nesse momento tão triste. Aí então um desfecho que ninguém esperava, mas a gente, pela própria experiência, né, de ver situações como essa, dificilmente, né, depois de tanto tempo de buscas aí, a pessoa que se afoga ser encontrada com vida, lamentavelmente. Estamos num período muito quente, o calor está intenso, as pessoas procuram aí se refrescar nos rios, né, piscinas, lagos, e por isso a atenção redobrada. Falando em pesca, um casal foi pescar também no Rio Grande e adivinha só o que eles encontraram. Parece história de pescador, mas não é. Todos foram surpreendidos. O que seria aí uma pescaria e tanto? Olha, a notícia é bombástica. Tá certo? Quem vai contar pra gente é Juliano Carlos, que vai trazer todos os detalhes desse... Que peixe é esse, Juliano? Boa tarde para você. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde a todos que nos acompanham. Se fosse peixe, Bagnetti, com certeza o susto seria menor. Mas as pessoas não sabiam do que se tratavam e aí acabaram levando para casa esta granada, né, um morteiro que foi encontrado na cidade de Delta, a cerca de 30 quilômetros de Uberaba. Os policiais militares foram solicitados e foram em uma casa aqui no Parque do Mirante, na Avenida Francisco de Carvalho. Quando os policiais chegaram no local, eles conversaram com a moradora de 42 anos e ela relatou que estava com o companheiro pescando no Rio Grande, às margens do Rio Grande, lá na cidade de Delta. E de repente eles viram o objeto enterrado, ficaram curiosos e chegaram próximo. Pegaram esse objeto que estava enterrado, tiraram do local, lavaram com água do rio mesmo e trouxeram para casa, colocaram no carro. Olha o perigo, Bagnetti, dessa granada explodir. Chegou aqui, eles conversaram com algumas pessoas, foi cogitada aí a situação de poder ser uma granada, então a PM foi acionada, compareceu no local e constatou que essa granada da marca CBC estava na casa. O dispositivo de explosão já não está em funcionamento, mas mesmo assim os policiais ligaram, né, fizeram contato com o batalhão de infantaria do Exército aí de Uberlândia. A área foi isolada, a casa inclusive continuou isolada e o pessoal do Exército vai vir em Uberaba para recolher esse artefato. Agora foi muita sorte, né,
Bagnete? Pegar uma granada, desenterrar, lavar no rio, trazer no carro e o susto e o risco de explosão é muito grande, né? Porque tem que ser um especialista para saber se ela tem poder de explosão ou não. Por sorte, não tinha, né? O formato até lembra um peixinho, mas na dúvida, meu amigo, não mexe não. Sai correndo e chama as autoridades. Esse é o famoso peixe-bomba. Deixa eu aproveitar aqui, falando em bomba, Juliano. Parece que o pessoal está fazendo mandinga aí na porta dos outros. O que está acontecendo aí? A informação é que foi lá e fizeram um trabalho, repartição pública. Aí o pessoal tá costurando a boca dos outros no sapo? Como é que tá isso? A foto dos outros na boca do sapo? Pois é, Bagnete, teve essa situação aqui em Uberaba, inclusive a Polícia Civil está fazendo a investigação dessa ocorrência. Foi registrada uma ocorrência de injúria religiosa, aconteceu no CRAS, lá na rua Zaida Facuri Dib, no bairro Morumbi, no dia 5 deste mês. A vítima, no caso da injúria, procurou a Polícia Militar, relatou que trabalha nessa repartição pública e que foi injuriada pela companheira de trabalho que pertence a outra religião. Inclusive, recebeu vários xingamentos. Além disso, a mulher disse que a outra funcionária que cometeu esse ato de injúria relatou aos colegas de trabalho que a vítima tinha colocado essa oferenda lá na porta da repartição pública. Então ela procurou a polícia fez o registro desse crime de injúria, de intolerância religiosa e o caso está sendo investigado. Agora ninguém fala no boletim de ocorrência, Bagnete, a polícia não relatou provavelmente a vítima não, e eu fiquei curioso, o que tinha nessa oferenda e onde está essa oferenda, Bagnete? Pois é, um caso no mínimo curioso, hein, Juliano, né? Porque é importante, você está vendo a imagem aí, isso é do local, é importante a gente salientar que independentemente da predominância religiosa, tá, o Brasil é constitucionalmente um Estado laico. O que isso quer dizer, Bagnete? Deve adotar uma posição neutra no campo religioso, buscar imparcialidade nesses assuntos, não apoiar nem discriminar qualquer religião. Mas a pessoa que acionou a justiça se sentiu ferida no seu direito, né? E assim o fez. Está correto? Não está correto? Né? A justiça é que vai dizer. Né? O culto, a religião ali, a forma como foi exposto, tem que ser respeitada acima de tudo. Talvez o local não seja o mais adequado, e aí aonde surge a polêmica. A polêmica está instalada, né? E a pessoa se sentindo ferida no seu direito, aí então procurou a justiça. É um fato, no mínimo, inusitado na cidade de Uberaba. Olha só, para combater o tráfico de drogas, Polícia Civil e Militar fizeram uma grande operação, Operação Sombras, mandado de busca e apreensão, foram cumpridos logo de manhã, muita gente acordando com a polícia batendo na porta, hein, Flávio? Com certeza, Bagnete, inclusive acordando também a vizinhança, né? Já que a Polícia Civil de Patos de Minas utilizou um helicóptero Carcará nesta operação. Foram cumpridos 49 mandados de busca e apreensão, sendo 31 deles em Patos de Minas, 3 em Lagoa Formosa, 4 em Carmo do Paranaíba, 4 em Presidente Olegário, 4 em Vazante e 3 em Uberlândia. Até porque, segundo as informações da Polícia Civil de Patos de Minas, o líder desta grande organização criminosa que trabalhava com o tráfico de drogas e também o tráfico de armas, reside aqui em Uberlândia. A Operação Sombra foi desencadeada porque o líder desta organização criminosa se escondia por trás das outras pessoas que participavam desta organização, por isso que recebeu o nome de organização, ou melhor, de Operação Sombra. Um indivíduo, um criminoso, usava outras pessoas para esconder as armas, para esconder as drogas e distribuí-las em Patos de Minas e na região. Além aqui de Uberlândia, como nós já dissemos, nós tivemos também operação em Carmo do Paranaíba, Presidente Olegário, Vazante e aqui em Uberlândia. Todos esses mandados foram cumpridos e também houve a apreensão de cerca de 1 quilo de pasta base de cocaína, um revólver também foi apreendido e maconha também foi apreendida nesta operação
da Polícia Civil de Patos de Minas, coordenada pelo Dr. Érico Rabovalho, que é o delegado responsável pelas investigações de tráfico de drogas lá em Patos de Minas. Nós temos também a informação, Bagnetti, de que cerca de 180 policiais participaram desta operação lá em Patos de Minas. E este acompanhamento, essa investigação, começou lá no mês de março, quando a Polícia Civil descobriu todo este movimento desta organização criminosa. Uma organização criminosa grande, tá? Grande, que agora foi desmantelada, desmanchada pela Polícia Civil. Bagnetti. Obrigado, Flávio. Manhã de terça-feira quente na cidade de Patos de Minas. Aí, então, uma grande operação policial, trabalho de inteligência. Deixa eu agradecer a equipe do Patos Notícias, Igor, Leles e toda a equipe lá, gentilmente nos cedendo as imagens desse trabalho que começou nas primeiras horas dessa terça-feira. E é assim que tem que ser, trabalho de inteligência contra a bandidagem. Mas agora o recado é para você que está em dúvida em qual curso prestar o vestibular, ou para o seu filho que está no ensino médio e não sabe qual carreira seguir. Gente, a maior feira de profissões do Triângulo Mineiro desembarca em Uberlândia, é isso mesmo, tá? A Uniub aberta, um espaço com palestras, oficinas, planetário e inscrições gratuitas para o vestibular, exceto de medicina, tá? Para você e sua família conhecer de perto. Você pode fazer, inclusive, a sua inscrição gratuita em uniub.br e concorrer a diversos brindes. Uniub aberta é agora, 30 de setembro, a partir das 9 da manhã na Uniub Uberlândia, ali ao ladinho do Terminal Central, uma estrutura incrível para receber você aí que está de olho no seu futuro, está de olho na universidade e para receber toda a sua família, tá certo? Convite 100% bacana para você aí, então, visitar a Uniub nessa oportunidade de você definir o seu futuro. Combinado? Vou fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Daqui a pouquinho o advogado do povo está de volta para falar dos seus direitos. Eu volto já. Setembro é mês de sorrir no Ultra Plantão dos Implantes Oral Unique Uberaba. Renove seu sorriso ainda em 2023. Conheça nossos implantes dentários super tecnológicos, de alta qualidade e com execução segura. E nossa equipe de especialistas acompanha todo o seu tratamento, com atendimento humanizado e acolhimento. Ultra Plantão dos Implantes Oral Unique Uberaba, dias 15 e 16 de setembro. Agende agora. Oral Unique Uberaba. Viva de frente! Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. 99% dos incêndios em vegetação são provocados por pessoas. Não seja uma delas. Em caso de incêndio, ligue 193. De volta, juntamente com o doutor Leandro Souza, para a gente falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Doutor, o João, nosso telespectador, conta que comprou um guarda-roupas novo, está na garantia, mas o móvel apresentou problemas nas gavetas. O que o senhor sugere, como ele deve proceder numa situação como essa? Primeiro, tentar contato com o fornecedor. Esse é o primeiro caminho. Se o fornecedor não quiser resolver o problema, você pode buscar a intermediação do PROCON, que é uma coisa muito simples, acredito que na via administrativa vai resolver. E se não tiver solução, vai levar o caso ao Poder Judiciário. Uma vez que o produto entregue, ele deve ser perfeito para o consumo. O produto não pode ser deficiente. Então, é direito do consumidor ter aí o seu produto adquirido no mercado de consumo em plenas condições de uso, em perfeita funcionalidade. Doutor, olha só, o famoso cartão de crédito aqui também é dúvida de muita gente. Estou tentando só abrir o nome aqui do nosso amigo telespectador, o Oswaldo José. Bagnetti, queria perguntar ao doutor a seguinte situação. Eu tinha um cartão de crédito consignado e tudo que eu comprava era descontado R$80 da folha. O restante eu pagava separado. Eles cortaram o cartão de crédito, mas continuam me cobrando os R$80. Como agir numa situação como essa? O Oswaldo José que está perguntando. Primeiramente, notificar
é o órgão que está efetuando essa dedução na sua folha de pagamento. Tem que saber a origem dessa dedução, se ela é lícita ou se ela não é lícita. Ou seja, se você está pagando por algo que não está usando, você tem direito à devolução de tudo. Então, o primeiro caso é notificar, especialmente por e-mail, por escrito, aguardar a resposta. Se não tiver a solução do problema, juntar todas essas provas e buscar a justiça. Necessariamente, acredito que no juizado especial possa se resolver. Doutora Marina Oliveira, ela conta que a administradora do condomínio, né, de apartamentos onde ela mora, sugeriu um aumento de 38% na tarifa de condomínio. Ela quer saber se esse reajuste ele é correto ou se existe um índice aí pré-estabelecido. Desde que passe pela Assembleia, né? Toda decisão condominial tem que passar necessariamente pela Assembleia, então tem que haver uma votação. A questão de valores, a Justiça não interfere, porque é o que chamamos de interna corporis, é uma gestão interna. Então, quem sabe das despesas do condomínio são os condôminos. Obviamente, também a agência que vai gerir esse condomínio, seja ela externa ou seja ela interna. Então, é a Assembleia que vai decidir. Se for chancelado, dificilmente haverá uma ilicitude nesse fato. Tá certo. Doutor Leandro Souza continua com a gente, daqui a pouquinho ele retorna para falar mais dos seus direitos. Combinado, doutor? Combinado. E você pode mandar as suas perguntas para cá. Combinado? Mas agora, olha só o que o Supermax vende barato, mais barato, né, de toda a região, a gente já sabe. E agora, com o aniversário da rede, os preços caíram ainda mais. Isso sem falar nas muitas vantagens que você tem nas compras pelo aplicativo vizinho. Gente, mas agora, olha só, vamos ouvir as super ofertas da terça e quarta sacolão com a nossa amiga Suzy, que chega agora trazendo essas novidades. Boa tarde para você, Suzy. Olá, boa tarde. É Momento Supermax na sua telinha, diretamente aqui da loja do bairro Segismundo Pereira. As ofertas confirmam tudo o que você acabou de dizer. Então vamos lá, frutas, verduras, tudo diretamente do produtor para você, com a qualidade e também aquele valor que você merece. Beterraba, melancia, o repolho verde, só R$ 1,99 o quilo, sem concorrência, né, gente? Cebola, cenoura, laranja pera-rio ou mamão formosa, R$ 3,99 o quilo. Ative o app Vizinho e pague só R$ 2,99. Mais vantagem, né? Ovos Max Gourmet, cartela com 20 unidades, brancos, médio por apenas R$ 10,99. Na mercearia também são várias ofertas, entre elas está o óleo de soja ABC, embalagem com 900 ml, só R$ 4,98. Qualidade que você já conhece, com o precinho que você procura. Aqui no açougue, entre várias ofertas para você fazer aquele super churrasco, tem o peito de frango com osso por apenas R$ 9,99 o quilo. Aqui no Supermax você encontra tudo o que você precisa. E se você baixar o nosso aplicativo, fica ainda mais barato para você. Supermax está em Uberlândia, Monte Alegre de Minas e Uberaba. Vem para cá você também. Vamos sim, Suzy. Maravilha, hein? É o Supermax, sempre com as melhores ofertas. E você aí de casa, tá esperando o quê? Vá de aplicativo, aproveite. Supermax, economia pertinho de você. Vou fazer um intervalo rápido aqui no Minas. Na sequência, eu vou trazer para você uma novidade lá do Parque do Sabiá. Você gosta de pedalar? Espera um minutinho só que a gente já está de volta. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. Torra Preços. Economia todos os dias. Rosquinha Marilã 600 gramas, 5,99. Farinha de trigo Lunar Prêmio 1 kg, 4,78. Lombo suíno congelado, 14,99 o quilo. Filezinho de frango sadia 1 kg, 13,99. Banana prata, mamão formosa, melão, cenoura ou inhame, 3,89 o quilo. Ovos brancos Peffa cartela com 20 unidades, 10,99. Compre também pelo site bernardão.com.br.
Minas está de volta, agradecendo o carinho da sua audiência. Lembrando que estamos nas redes sociais também. Você pode acompanhar ao vivo pelo YouTube, aonde você estiver. Está saindo para o compromisso, terminou de almoçar? Leva a gente junto com você no seu smartphone, tá certo? Você já ouviu falar de carro envenenado? Pois é, o pessoal um pouco mais antigo usava essa expressão, né? Falou, nossa, meu carro é envenenado. Eu tenho um Fusca envenenado. Pois é, eu acho que o conceito de envenenado mudou um pouquinho. Imagine você, ao entrar no seu carro, se deparar aí com um passageiro indesejável, no mínimo inusitado. Pois bem, olha aí, o que está na mão do bombeiro? É o bombeiro com a cobra na mão. A cobra que estava no motor do carro. Estava com o motor no motor do carro. Eu vou te contar essa história, onde isso aconteceu. Olha a linguinha dela para fora ali, hein? Esse é o famoso carro envenenado. Daqui a pouco eu quero contar para você, tá certo? Você está procurando emprego, está nos acompanhando em Uberaba, tem oportunidade de emprego imperdível para você dentro, olha só, de um grande programa aí então para facilitar, né, o trabalhador e a vaga de trabalho. Quem tem as informações é o Juliano. É isso mesmo, começa na próxima sexta-feira o circuito Emprega CRAS aqui em Uberaba, vai passar pelos 8 CRAS que tem aqui no município com oportunidades de emprego e também de capacitação. Começa na sexta-feira no CRAS do Morumbi e vai se estender até dezembro esta programação. Eu vou conversar com a secretária de Desenvolvimento Social do município, Érica, muito obrigado pela participação e como será feito esse trabalho. Bom, o objetivo do Circuito Emprega CRAS é levar a empregabilidade para dentro dos territórios onde nós temos as unidades dos CRAS. O objetivo é atender principalmente a população em vulnerabilidade social e levar para eles, em parceria com diversas empresas, nós vamos ter dentro dos CRAS diversas entrevistas de emprego que vão ser realizadas no local, também capacitações, vamos ter elaboração dos currículos e também o teste vocacional. O objetivo é trazer a população para dentro dos CRAS e entender todos os serviços que são prestados lá dentro também, levando a empregabilidade principalmente para a população. É totalmente gratuito o evento, uma parceria, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social com diversas outras empresas. A pessoa, para participar, é aberta ao público, é apenas levar um documento de identidade com foto, carteira de trabalho e chegando lá dentro de cada território. O objetivo é a gente levar duas atividades em cada CRAS por mês, inicia agora na sexta-feira no CRAS Morumbi e nós teremos até dezembro, nós fechamos em dezembro o último circuito Emprega CRAS. Muito obrigado pela participação. Então é isso para você, uberabense, que está à procura de emprego. Começa o circuito Emprega CRAS na próxima sexta-feira e vai até dezembro nos outros CRAS em Uberaba. Então, ótima oportunidade de emprego para você que está procurando, não perca. Volto com você no estúdio. Obrigado, Juliana. Agradeço a nossa entrevistada e para você aí de Uberaba uma grande oportunidade, tá certo? Bagnete, mas e a história? Me conta essa história da cobra no motor do carro. Que fim levou essa história? Deixa eu chamar o Flávio de volta então aí, que tá por dentro dessa história. Pensa o susto, Flávio. Pensa no susto, Bagnete. Imagine só, você que leva o seu carro para o mecânico, não está desconfiando de absolutamente nada e de repente ele te liga e fala, olha, achei o defeito do seu carro, é uma cobra. Pois é, isso aconteceu lá em Presidente Olegário, onde um mecânico que estava dando a manutenção num veículo, ele encontrou uma jiboia de aproximadamente 1,5 metro que estava escondida dentro do motor do carro. Por sorte, o animal não atacou ninguém, por sorte, ele foi recolhido pelo Corpo de Bombeiros e devolvido à natureza. O engraçado é que tem até o vídeo, né, de um dos funcionários desse mecânico, que na hora que a cobra é retirada de dentro do motor, ele chega a dizer, olha aqui o presentão de segunda-feira para todos vocês que estão acompanhando. Ou seja, isso é muito engraçado até, mas temos que lembrar um detalhe importante, né, Bagnete, que a jiboia é um animal silvestre. Ao se deparar
lidar com um animal desse tipo, o importante é acionar o Corpo de Bombeiros para que o animal seja retirado com vida, em segurança e devolvido também à natureza, e que não haja nenhum acidente, nenhuma picada. A jiboia não tem veneno, mas dizem que a mordida da cobra da jiboia dói bastante. E lá em Presidente Olegário não houve nenhuma mordida, nada do tipo. Só mesmo o fato inusitado desta cobra ter sido retirada de dentro de um motor Bagnete. Tá certo, inusitado demais. Obrigado, viu, Flávio? Então já sabe para deixar a danada da cobra em segurança, não machucar o bichinho. E também para você não ser ferido, chama o Corpo de Bombeiros. Essa é a recomendação. Com a cobra colocando a linguinha para fora, eu vou fazer um intervalo rapidinho aqui no Minas e volto já. Vai pagar conta ou fazer uma fezinha na lotérica? Então compre também a Telecena. São mais de 50 mil prêmios de até 10 mil reais. 5 sorteios de carros por semana e casa todo domingo. Garanta sua Telecena. Oi pessoal, a Para Tudo tem uma linha completa de bebidas que combinam com todos os seus momentos. E para saber mais receitas com as bebidas Para Tudo, acompanhe toda semana o Nossa Prosa. Para Tudo, bebidas que combinam com você. Está no café da manhã, no lanche da tarde, no aniversário. Está em cada momento especial. Tudo congelado. Rosca, pão de queijo e pãozinho francês. É só levar ao forno, tá prontinho pra comer. Tudo congelado, tudo feito com carinho pra você. Onde tem pão de queijo tem amor. Tudo congelados, o melhor sabor. 3 exploradores se enfrentam na busca pelo ouro. E nesta sexta, 11h30 da noite, Parker encara seu solo mais rico, que está congelado. Tem gelo bloqueando. Dá pra tirar? Tony enfrenta um desastre. Tony, vem aqui! Espera, vou ver de perto, mas com vontade. A gente quebrou a esteira de caçamba. Com ela quebrada não dá pra trabalhar. E Todd desafia o rival. A gente vai ter uma bela surpresa pro Parker. Febre do Ouro, na Band. Minas Urgente está de volta e é hora da nossa visita de todas as tardes. Vai receber a nossa amiga Vanessa Piso para falar do Band Mulher. Boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde, Bagnete, para todos vocês que estão nos acompanhando. Olha só, a gente sabe o quanto fazer atividade física, fazer exercícios, o esporte faz bem para o corpo e para a mente, né? E nós vamos falar sobre isso e sobre um esporte que está ganhando cada vez mais adeptos, inclusive mulheres, que é o beach tênis. Vamos falar sobre uma onda, um movimento entre as mulheres que incentivam umas às outras, né, a praticar no dia a dia, nos torneios. Então vocês vão conhecer essa turminha. E também tem uma pesquisadora fisioterapeuta da Universidade Federal de Uberlândia que está aproveitando essa onda para estudar se a prática pode ou não levar algum malefício para o corpo, não para desestimular, mas para orientar as mulheres para praticar o beach tênis com calma, cuidado e direitinho, né? Claro, também tem os bastidores aqui dos famosos, com muitos babados dos artistas. O programa tá quentíssimo, tá animadíssimo, coladinho aqui com Minas Urgente. Não perde não, que eu tô te esperando. Imperdível, Vanessa. Obrigado pela visita. Todo mundo ligadinho no Band Mulher. Daqui a pouquinho, coladinho no Minas Urgente, tá? A gente segue falando de oportunidade de emprego, porque os postos do Cine em toda Minas Gerais começaram a semana com mais de 13 mil vagas disponíveis. Deixa eu chamar o César Campos aqui, então, para falar para a gente, né, como poder ter acesso aí, então, a essas vagas. E nesse apanhado do Estado, isso mostra justamente aí, então, que a economia gradativamente ela vem se aquecendo, vem gerando novos postos de trabalho, né? A gente também já começa a mirar o Natal, talvez a data mais importante do comércio, o comércio é um dos maiores contratadores, então a gente está atento a esses números. Quero trazer os detalhes para você aqui no nosso Minas Urgente. Você que está em busca de uma oportunidade de trabalho, é importante lembrar também que todos os dias no nosso programa Bora Minas, com o Kelson Venâncio, tá certo? De 8 às 9 da manhã, tem vagas de emprego de toda a região para você. Daqui a pouco, César Campos aí, então, trazendo esse panorama do emprego na nossa região. Ó, estamos no mês de setembro, né? E com boas notícias. A Associação das Pessoas com Deficiência Visual em Uberlândia está com as inscrições abertas para o curso de Braille. Acompanha comigo na reportagem.
A escrita em braille é feita com 63 pontos que formam as letras e as palavras e é utilizado em todo o mundo. O uso do reglete e do punção, que equivale ao lápis e papel, além do computador, são as ferramentas principais para os alunos e aqui tem um significado muito especial. O deficiente visual, a maioria deles não tem a informação da escrita braille e hoje a luta da Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia é essa: tentar novamente ingressar o aluno em uma faculdade através do braille. A importância do braille é essa: tentar levar novamente os nossos alunos, os nossos jovens deficientes visuais, ou seja, os nossos idosos também, para uma faculdade. Por que não? O sistema de leitura em braille foi criado no século XIX por Louis Braille, um garoto de apenas 13 anos depois que perdeu a visão. A língua dos cegos, como é conhecida, nem sempre é oferecida nas instituições que lidam com eles. Luiz Carlos tem 54 anos e está estudando pela primeira vez. Achando muito bom, porque a gente está aprendendo, né? A gente está achando bom. Devagar a gente chega lá, né? Apesar da tecnologia disponível hoje, como por exemplo a audiodescrição, ainda é muito importante utilizar o sistema Braille, pois é uma forma de inclusão social. Com ele, é possível proporcionar mais acessibilidade às pessoas com deficiência visual. É um curso importante, né? Graças a Deus nós conseguimos uma parceria com o Sintesp agora, né? E onde tem fortalecido o nosso ensino Braille aqui na DVUD, né? Trazendo não só aluno com deficiência visual, mas também aluno da comunidade que está participando conosco aqui nesse projeto do Braille, né? Além de você ter, primeiramente, a vontade de querer aprender, a vontade de querer crescer, a vontade de ser um profissional de sucesso, é também necessário que todo o seu entorno, todo o seu redor, as pessoas que estão envolvidas, verdadeiramente estejam empenhadas para que isso aconteça. Abraço, doutor Marcos Montanha, representante da OAB Uberlândia, que tem feito um belíssimo trabalho de inclusão aqui na cidade. Essa reportagem é prova disso também. Vamos saber então dessas vagas de emprego espalhadas Minas Gerais afora com o César Campos, está ao vivo direto de Araxá. Tem muita vaga. Agora, será que o pessoal está capacitado, César? Esse é o grande problema, né? Porque são mais de 13 mil vagas em todos os cines aqui do estado. Entre as vagas com maior destaque, telemarketing ativo e receptivo é a ocupação com maior número de vagas, viu, Bagnete? Com 1.106 vagas. Em seguida, vem servente de obras, com 998, alimentador de linha de produção, com 942, motorista de caminhão com 501 vagas e faxineiro com 495 vagas nos postos do Cine do Estado. Conforme o painel total de vagas disponíveis, 304 são para pessoas com deficiência. A unidade do Cine com o maior número de vagas é Uberlândia, com 3.445 vagas. Em segundo lugar vem Pedro Leopoldo, com 1.312, BH Central de vagas 745, Araxá hoje está com 717, todas as vagas de empregos que estão disponíveis no portal de do Emprega Brasil. Os interessados também podem se cadastrar no aplicativo Cine Fácil, disponível para os aparelhos celulares com sistemas operacionais Android ou iOS. O atendimento presencial de intermediação de mão de obra no Cine é feito por meio de agendamento. Vale ressaltar que não vale chegar lá direto, não. Então, mais de 13 mil vagas em todo o estado. Volto com você, Bagnete. Viu, César? Quem precisa de uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho ou quer dar uma virada na carreira, né? Essa grande quantidade de vagas disponível em todo o estado, tá certo? Mais um intervalo rápido aqui no Minas Urgente. Na sequência, a gente volta para falar dos seus direitos com o nosso advogado do povo. Eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento. Novo amaciante Tuf concentrado com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio.
Setembro é mês de sorrir no Ultra Plantão dos Implantes Oral Unique Uberaba. Renove seu sorriso ainda em 2023. Conheça nossos implantes dentários super tecnológicos, de alta qualidade e com execução segura. E nossa equipe de especialistas acompanha todo o seu tratamento, com atendimento humanizado e acolhimento. Ultra Plantão dos Implantes Oral Unique Uberaba. Dias 15 e 16 de setembro. Agende agora. Oral Unique Uberaba. Viva de frente! Minas SAF Brasil e Funerária Patense. Tradição e qualidade na prestação de serviços funerários. Agora com nova e moderna instalação em Lagoa Formosa. Oferecem planos de assistência funerária empresarial e familiar com valores acessíveis. Grupo Patense. Lá vem o Honorato. Oferecimento: tudo congelados. Vendas no atacado e no varejo. 34996618076. Aprecie sem moderação. De volta para falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo, o doutor Leandro Souza gentilmente nos atendendo. Doutor, o Maicon está conosco, ele conta que comprou uma moto em uma garagem, né, inclusive com garantia de motor. Mas a motocicleta tem dado muitos problemas, né, muitos problemas. Ele quer saber se ele tem direito a ganhar uma extensão na garantia. Então vamos lá, Mike. Primeiro, essa ideia de garantia de motor e caixa vale aqui para todos que nos assistem. Isso é um mito. A garantia não se estende a motor em caixa, ela se estende ao veículo inteiro. Então qualquer problema que ocorrer no veículo dentro do princípio da garantia legal, o que é a garantia legal? É a famosa garantia de 90 dias. Quando ela não consta em contrato, ela vale para todo e qualquer produto. Então se aplica a qualquer defeito. Agora, respondendo a sua pergunta, essa garantia poderia ser estendida? A resposta é: depende. Por exemplo, qual foi o defeito? Se o defeito que ocorrer pós 90 dias tiver uma relação de causalidade com o defeito anterior, no meu entendimento, é possível sim a extensão dessa garantia. Mas se não for por este caminho, existe um outro, que é o chamado vício redibitório. O que é o chamado vício redibitório? É o defeito oculto na coisa. Nenhum consumidor que não tenha conhecimento de mecânica vai conseguir compreender na compra de um veículo automotor que ele contém um defeito interno. Isso vai aparecer com o tempo. Então, esse defeito interno não verificado, ele pode sim ser levado ao Poder Judiciário de maneira a buscar uma indenização. Doutor, o Luciano está conosco aqui, ele conta que tem 50 anos, né, e 25 de contribuição como trabalhador rural. Né? Ele já está prestes a se aposentar? No meu entendimento, sim, porque o trabalho rural é um trabalho em condições especiais. Então, nesse caso, sim, você estaria prestes a se aposentar. Importante você levar o seu caso para um calculista previdenciário para realizar os cálculos e, assim, dar o parecer efetivo. Nada impedindo que você o faça isso diretamente na própria agência do INSS. Doutor, o Divalci está nos acompanhando também. Ele conta que a filha mais velha já está casada, tem 19 anos. E o filho mais novo, 18. Ele paga a pensão, só que atualmente o rendimento é pouco. Ele quer saber se já pode parar de pagar a pensão dos dois filhos. Como fazer? Vamos lá. Com a questão da moça que se casou, necessariamente sim, não há mais que se falar em pensão. Agora, quanto ao rapaz de 18 anos, caso ele não esteja cursando o ensino superior, também sim você pode parar de pagar a pensão. Mas aqui vai a dica. Eu paro de maneira automática? Não. Tem que informar o juiz no caso concreto. Ou seja, informa o juiz, manifesta, peticiona, apresenta todas as provas nesse sentido, que aí ficará algo mais seguro juridicamente. Tá certo. Doutor, muitas perguntas chegando aqui, quero agradecer a todos. Né? É tanta pergunta que o computador às vezes não dá conta. Doutor, me chamo Wilton, gostaria de saber o seguinte: eu moro em uma casa que é herança do meu pai, porém usufruto da minha avó. Ela quer me cobrar o aluguel. É certo isso? Moro eu e meus dois filhos que crio sozinho. Só para ressaltar, ela recebe o aluguel de 2 imóveis no mesmo terreno e já pago R$300 para ela todos os meses. É um caso complexo, mas vamos lá. Temos aqui que fazer uma interpretação do direito de propriedade e o direito do usufrutuário. Então, quem é usufruto de um bem
detém ali o direito de usufruir da coisa na forma que ela se encontra. Então, se essa pessoa que detém o usufruto quiser alugar, arrendar, é legítima a cobrança? É legítima a cobrança, mas aí vai conflitar com o seu direito de herança. No primeiro momento, eu entendo que é válido sim, mas é um caso que merece algum tipo de aprofundamento. Doutor, quem está conosco aqui é o Aldo, do bairro Tibere, está assistindo o programa, mandando um abraço a todos. Ele quer saber sobre a correção do FGTS, né? Sai ou não sai? Ele dá o exemplo, quem trabalhou de 99 a 2013. Ele está nessa situação aguardando. O senhor tem notícia a respeito? Não, não tem notícia. Tem que aguardar realmente o Poder Judiciário decidir. A justiça é assim, ela não é rápida. Muitas vezes você tem um voto, algum pedido de vista de algum ministro, e assim ele pode mudar o voto, outros podem mudar. Então é aguardar mesmo, não tem outro jeito. Doutor, tem a pergunta do Djalma de Uberaba, passou por uma perícia do INSS e me liberou. Quando fui ao médico do trabalho, só me liberou com restrição. Quando cheguei na firma, fui dispensado. O que fazer? Primeiro, tem que verificar se a natureza jurídica da dispensa ela foi ou não de cunho discriminatório. Esse é o primeiro ponto. Se não foi discriminatório, nada impede o empregador de dispensar você ao retornar do benefício previdenciário. Com exceção, se o seu afastamento foi do Código B91, que é justamente o acidente de trabalho. Porque quem sofre acidente de trabalho tem direito à estabilidade de 1 ano. Já o auxílio-doença comum, que não tem relação de causalidade com o acidente, aí você não teria direito a essa estabilidade. Mas, como disse, verificar se a dispensa não foi discriminatória. Aí, nesse caso, temos que conversar com você de uma maneira mais aprofundada para entender melhor. Doutor, quem está participando conosco é a Ana Clara. Ela gostaria que o senhor explicasse como que funciona a rescisão de trabalho consentida entre seria o acordo entre empresa e trabalhador. Funciona da seguinte maneira, você tem que estar com o seu advogado, a empresa com o advogado que patrocina as suas causas, vão apresentar uma petição conjunta, vai distribuir essa petição no Poder Judiciário Trabalhista e o juiz ele vai homologar ou não esse acordo entre as partes. Funciona dessa forma, basicamente. Doutor, mais uma pergunta aqui, a gente está caminhando para o final do nosso programa, depois eu vou ver o nome. Bagnete, realizei uma compra de passagens aéreas pela internet, tive um imprevisto e antes dos 7 dias efetivado a compra, eu pedi o cancelamento. Após fazer o cancelamento, soube que mesmo assim a cobrança no meu cartão de crédito continuou não sendo cancelada também. Qual o procedimento numa situação como essa, doutor? Esse é um procedimento complexo que cabe muitas controvérsias, mas o final da história é levar para a justiça decidir. Mas o que se conflita? O que se conflita é que o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê o direito de arrependimento. Ou seja, comprou, você pode cancelar a sua compra e buscar a devolução do valor investido no prazo de 7 dias, quando feito fora do estabelecimento. Mas temos uma resolução da ANAC que obsta e há um entendimento aí paralelo no sentido de que quando você compra a passagem de avião, você compra fora do estabelecimento e não considera o consumidor vulnerável. Então não caberia essa restituição ou uma restituição parcial. Então é nesses dois pontos que se conflitam as teses. Mas tem que levar ao Poder Judiciário para que o juiz possa aplicar a tese prevalente. Doutor, a pergunta é do Vinícius Gomes, que agradece a resposta e nós agradecemos a participação do doutor em mais um quadro Advogado do Povo. Até a semana que vem, doutor? Até, estamos à disposição. Tá certo. As perguntas que não foram respondidas hoje a gente guarda para a semana que vem, tá certo? Uma última informação para você. Pela primeira vez neste ano, o sistema de transposição do Rio Claro está sendo acionado em Uberaba. Esse sistema que completa o abastecimento de água na cidade durante o período de estiagem. Então, fica a recomendação, tá certo? Economia, consumo consciente da água na cidade de Uberaba. A gente sabe, em função da estiagem, a necessidade de adotar esse recurso. E com essas imagens, o Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Tá chegando Vanessa Pires e o nosso Band Mulher. Na sequência tem a Kátia Fonseca, tem o Datenão, Gestione Serrati no Band Cidade. Um forte abraço, boa tarde, tchau! Max Verstappen venceu mais uma, mas foi uma corrida com pegas do início ao fim. Você tá louco? Max Verstappen no capricho para vencer mais uma. 10 vitórias consecutivas, mais um recorde para Max Verstappen. Agora a emoção da Fórmula 1 segue para o Sudeste Asiático, para o Grande Prêmio de Singapura. Dia 16, 9h30 da manhã, tem classificação.
Tá aí o que você queria. E dia 17, 8h30. É hora de acelerar sob as luzes na prova noturna de Marina Bay, um dos circuitos de rua mais desafiadores do campeonato. Olha, rapaz, onde é que ele vai? Em Monza, Ferrari deu trabalho. Dessa vez, quem vai atrapalhar a vida de Verstappen? Foguete não dá ré, amigo. Grande Prêmio de Singapura. Fórmula 1 é na Band.